E nesse ponto também que eles falam uma besteira que não condiz, né? Ele diz que eram luz. E isso pode ser tido como verdades. Eles eram luz e não pedra. Eles relatam isso. Só que eles eram luz e não pedra, ou seja, eles não eram para se intrometerem na humanidade. Quando eles dizem que estavam para proteger, para servir, e quando viram Adão e Eva pecarem, não podiam intervir. É aí onde tem uma incoerência. Ou seja, eles eram guardiões para quê? Para proteger, para não deixar eles fazerem coisa errada. E ele diz, ele relata, aí é onde está uma incoerência que não bate com o livro de Enoque, e também não bate pela lógica. Por quê? Pela lógica, o que nós entendemos? O guardião está lá para proteger. Se vê que alguém vai fazer besteira, ele vai lá e protege, não deixa fazer. Aí ele diz que viu Adão e Eva pecarem e não podiam fazer nada. E na sequência eles dizem que o castigo recaiu sobre eles porque eles resolveram ajudar a humanidade, resolveram ajudar os homens, e o Criador castigou eles e colocou eles sob pedras agudas porque eles quis ajudar a humanidade. Mas isso é uma incoerência. Por quê? Porque eles estavam ali exatamente para isso. Então eles não podiam ser castigados por esse motivo. E é aí, quando você é remetido ao livro de Enoque, você sabe o que realmente aconteceu e essa incoerência cai por terra. Porque se eles estavam lá para proteger, ajudar, vigiar e não deixar eles caírem, o que ele fez? Ele diz que viram o homem cair e eram proibidos, eles não deveriam intervir. Ou seja, como pode? É incoerente, eles estão lá para cuidar e ao mesmo tempo não podia intervir. Então essa incoerência é onde começa a cair a máscara da farsa, da tentativa de jogar a culpa sobre o homem na questão desse pecado. Então, quando ele diz que não deveriam intervir e interviram para ajudar os homens, essa é uma incoerência muito grande, foram castigados por causa disso. Ou seja, a culpa recai toda sobre os homens, tanto por eles serem presos sobre pedras agudas, como todo o pecado da humanidade recai sobre os homens. Ou seja, eles fizeram, segundo o livro de Enoque, o adultério, eles adulteraram a humanidade, segundo o livro de Enoque, e segundo a Bíblia, no capítulo 6, diz que eles tomaram mulheres para si, né? E nasceram dessa relação gigantes, nasceram pessoas más, a maldade se multiplicou de tal modo que é pelo motivo dessa multiplicação que está na alteração da carne humana, que essa maldade que tem no homem hoje, né, o que a gente fica sabendo disso através do Messias que veio, né? Não o Messias, isso é um assunto para uma outra hora, para a gente não atropelar, mas não esse que nos ensinam, da forma que ensina. Os romanos ensinam que o Messias veio para cumprir tudo aquilo que foi falado por Moisés. Os judeus dizem que ele não é o Messias, né? E quando você vai observar, você vê que deixou de cumprir muita coisa. Os romanos disseram que o Messias cumpriu todas as profecias, mas quando você observa Malaquias, o profeta Malaquias, aquilo que está lá escrito não se cumpriu, porque o profeta Malaquias diz claramente que esse Messias que viria, esse Cristo que viria, ou que veio, segundo os romanos, ele deveria rever, né, o sacrifício diário, né, a construção do templo, e fazer com que os filhos de Levi, ou seja, da tribo de Levi, voltassem a trazer justas ofertas. E não é isso que aconteceu. Ok? Então, tanto os romanos quanto os judeus está esperando a volta, e os judeus estão esperando a vinda, a primeira vinda. E os cristãos, que têm um entendimento um pouco diferenciado, está esperando a segunda vinda também e a chegada do anti-Messias, né?
pelo nosso entendimento, e aí você se inscrevendo no canal e estudando um pouco mais conosco, e até mesmo entrando nos nossos grupos, que eu vou estar deixando o link no vídeo. Esse vídeo, pessoal, que já passou bastante tempo, eu vou estar dividindo ele em algumas partes, tá? Eu vou estar dividindo esse vídeo em algumas partes, então vou fazer uma parte agora e outra parte depois. Outra coisa, outra incoerência. Aos 22 minutos do filme, Samyaza, o outro sentinela, diz: Samyaza não consegue aceitar um homem, sendo que foram os homens que foram culpados do pecado deles estarem sob pedras e a maldade da humanidade. Então, a outra incoerência. Ou seja, se ele diz assim, Samyaza não consegue aceitar um homem, no caso seria Noé, quando foram os homens que causaram todo o pecado, a destruição e até a culpa deles estarem sob pedra. Quando o roteirista deveria colocar Samyaza não consegue aceitar um homem para a remissão dos pecados, né? Quando fomos nós que fomos culpados de todo esse pecado. Essa deveria ser a fala que ele não coloca. Então, pessoal, vejam só. A tentativa de levar o seu conceito a ficar que o homem deve ficar com toda a culpa, todo o pecado, é para que você, homem, nós, seres humanos, nos convençamos que devemos aceitar a imposição das religiões e não, tipo, você pecou e você está destituído e precisa aceitar para poder voltar, para ter a salvação, tá? Quando o interventor, o Espírito que veio e interviu em tudo isso, ele nos ensinou que nós devemos praticar o amor, que é fruto do Espírito, ou seja, por existir o joio e o trigo, agora dentro de uma só carne existe a maldade e o bem e o mal. Só que segundo o mesmo Espírito interventor, o que as pessoas chamam de Cristo, ou Messias, ou Jesus, segundo o Espírito interventor que falou através daquele homem, ele diz que a alma mortal se parece com a imortal, isso segundo o Apocalipse de Pedro. Ele diz, a versão longa, se eu não estiver enganado, não, Apocalipse de Pedro, ele diz que a alma mortal e a imortal, elas se parecem até o dia da morte. Ou seja, o joio e o trigo estão juntos na humanidade, andando sobre a terra. E nascem de uma mesma mulher, mas de uma mesma mulher você pode nascer com o Espírito, pela vontade do Espírito, que já está arraigado, como você pode nascer sem esse Espírito e você ser um morto-vivo. E a pessoa que tem o Espírito, ele pratica o amor, pratica os frutos do Espírito nele, enquanto que os outros o fazem por imitação, não porque está dentro. Por isso que o Cristo interventor, ele nos ensina que o homem só dá aquilo que tem, né? Que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, que a árvore boa não produz frutos maus, né? Isso tanto ele estando se referindo ao Pai, o inominável, o Pai dele, e não o Deus do mundo, mas o Pai inominável, que não faz parte desse mundo, tá? Que não faz parte das coisas desse mundo, porque esse mundo aqui não tem absolutamente nada a ver com a bondade do Pai, porque o Pai é Espírito. Por ele ser Espírito, não está atuando na matéria, ele não atua na matéria. Mas aquilo que saiu dele, que derivou dele, que é o Espírito que está dentro do homem, que nasceu
por causa desse Espírito que existe, o interventor, o Espírito interventor, veio para dizer que nós devemos praticar os frutos do Espírito para podermos voltar para o Pai.